Olha aqui. Eu continuo chocado e tem como. Com o espetáculo grotesco, protagonizado por bolsonaristas na Basílica de Aparecida, né? No espaço religioso, no espaço para a celebração do sagrado. E é curioso, porque aquilo tudo parte de gente que acusa os outros, que acusa os adversários de não respeitar a religião. Eu já demonstrei aqui que esse raciocínio é falso, é mentiroso a partir da economia, que é como eu gosto de fazer. Eu não quero que você fique apenas com uma opinião, embora ela seja importante, claro. Mas eu quero que você vá ver, que você se aprofunde, que você vai ver quantos templos tinha a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, em 2002 e quanto tem hoje. Ou, se quiserem, quantos tinha em 2013, quando o PT deixou o poder. E de outras denominações pentecostais, e de outras igrejas, de todos os ramos. Eu quero que você saiba que eu estou contando uma verdade absoluta quando eu digo que o Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, parte disso se converteu em templos, em multiplicação de pastores. Não é? Nunca houve perseguição religiosa aos evangélicos no governo petista. Perseguição religiosa há hoje as religiões, estas sim de origem africana. Estas sim estão sendo perseguidas. E, aliás, são perseguidas em alguns templos, também não é de hoje. Eles sim. Os evangélicos não. Os cristãos, de maneira geral, não. Desrespeita o território do sagrado quem vai à Aparecida para produzir discriminação política, para enfiar o dedo na cara do outro, para xingar o outro, para usar bordões, para usar palavras em bordões cujo sentido, inclusive, desconhece. Porque não estava lá pela santa. Não estava lá pela santa. Essa minha santinha aqui não permite aquilo. Essa minha santa de pescadores. De pescadores, de pobres. Esses que estão sendo demonizados por aí. Nós vamos ver manifestações asquerosas de preconceito. Como houve do próprio presidente em relação ao Nordeste. Não votaram em mim porque é muito analfabeto. E aí tem um vídeo que eu vou soltar aqui, para quem está acompanhando pela internet. E quem não está, eu farei o relato. Que é um grupo, todos eles fantasiados de verde e amarelo, a maioria. Crianças ali no meio. Que eu tomei o cuidado de pedir para tirar o rosto. Porque se os pais não cuidam dos seus filhos, no que me diz respeito, cuidarei. Gritando, intimidando uma equipe da TV Vanguarda, né, que retransmite a Globo, ali na região do Vale do Paraíba, litoral, não é? Litoral Norte. Eu quero que vocês vejam esse trechinho, e quem está acompanhando pela rádio vai ouvir, mas eu quero chamar atenção para uma questão em particular. Solta aí o vídeo. Vai lá. Não responde por que você está errado. Você é um comunista e cria lixo falso.
Você não podia ser trabalhador! Se você é honesto, vai trabalhar no lugar honesto! Tudo isso tem um cinegrafista acuado, eles todos fantasiados num espaço do sagrado, no espaço do religioso, gritando essas palavras de ordem. Comunistas certamente nem sabem o que é. Globo lixo, claro, porque eles acham que a Globo não é petista, vejam vocês. Um garotinho de uns 7, 8 anos gritando e pulando, comunista, Globo lixo, como se soubesse o que está falando. Né? E aí um deles pega, tem um balde de cerveja, aliás uma cerveja azul, que eles colocam uns aditivos aí, sei lá, né? E outra latinha de cerveja na mão, e falando, filma aqui, malcriados, desrespeitosos, beberrões, vândalos. Estão ali atacando esse território do sagrado. Eu não fico particularmente irritado porque eu sou católico, só porque eu sou católico. Claro que uma parte sim, porque eu me sinto particularmente atingido, não tem como. É a minha religião sendo vilipendiada, sendo agredida por gente que, estando lá, supostamente pertence à mesma convicção, tem a mesma convicção religiosa. Porque obviamente não foram lá para rezar, obviamente não foram lá para pedir uma graça, obviamente não foram lá para agradecer uma graça, obviamente não foram lá para entrar em comunhão com o divino, obviamente não foram lá para exercer uma vida espiritual. Foram lá para fazer proselitismo político, neste assédio absurdo que essa gente vem fazendo a toda e qualquer coisa. Eu lembro que pessoas assim buscaram aparelhar até o velório da Rainha Elizabeth. Eles foram para Londres. Se deslocaram morando lá, mas foram às ruas, em Londres, estimulados pelo presidente que fez um discurso da sacada da embaixada. Levaram um pito histórico de um inglês pedindo respeito. Estamos no velório da rainha. As pompas fúnebres da rainha. Não existe nada. Então, quando se fala de respeitar a religião, eu pergunto, isso é respeitar a religião? Quem é que cria uma interdição à igreja assim? É Lula? É o PT? Ou são eles? Quem é que tenta proibir o acesso de uma pessoa à igreja, como fizeram com o rapaz que estava com uma camisa vermelha? São os donos do mundo, são os donos do espaço público, são os donos do espaço religioso. E aí vem o pastor Silas Malafaia, se comportando como sommelier de católico, que eu não sabia que ele tinha agora essa função, dizendo, não aconteceu nada. Quem é que vai dizer que não aconteceu nada? Por um acaso, alguma vez petistas foram fazer isso na sua igreja, Silas Malafaia? E não estou sugerindo que façam, aliás, estou dizendo não façam. Isso não é para ser feito. Aí diz, mas Bolsonaro não tem nada com isso. Tem. À medida que se incentiva a intolerância, tem. Ou então, cadê a fala censurando esse tipo de coisa? Cadê a fala dizendo que isso é demencial, que isso não deve ser feito? Cadê? Em vez disso, tem falas como a de Silas Malafaia, que sendo evangélico, da Assembleia de Deus, resolve ser o juiz do que aconteceu num templo católico.
Muitos deles dizem, não, na minha igreja aceito quem eu quiser, não quero barbudos se beijando na minha igreja. Ah, ok, não quer barbudos se beijando na sua igreja? Ok. Mas vocês acham razoável que pessoas que se dizem cristãs ameacem as outras, tentem bater nas outras, tentem linchar as outras? Isso é cristão. Isso tem a ver com Deus. Ameaçar, intimidar. Vocês profanaram a Igreja Católica. A Igreja como um todo. E sabe por que a Igreja como um todo? Porque Nossa Senhora é a padroeira do Brasil. E vocês vão dizer, ah, mas isso é para os católicos. Sim, para pelo menos 50% dos brasileiros. O que é? Daqui a pouco vai ter gente chutando a santa de novo? Em nome de sua convicção? É isso? Primeiro chuta a santa e depois diz que está sendo perseguido? Como aconteceu à época? Não. É inaceitável. Inaceitável, injustificável. Isso profana a religião. Isso agride a religião. Isso agride o sagrado. Isso profana o sagrado. Isso sim não é obra de Deus. Porque sabem Silas e todos os outros pastores que a única referência, quando há uma referência de Cristo falando de espada, o que vem na sequência é para não usar a espada, é a não violência. É a não violência, a tolerância. Ofensivo aos cristãos como um todo, ofensivo aos católicos em particular. E aí é isso. Nenhum espaço mais está vedado a esse tipo de truculência. Daqui a pouco, se você não toma cuidado, eles invadem uma festa de aniversário por razões políticas. Não, já invadiram! Já invadiram e já mataram! Em Foz do Iguaçu. Já invadiram velório. O velório da rainha. Assédio moral, além de tudo. Vocês não têm nada a ver com Deus. Nada na Bíblia autoriza isso daí. Nada. Nada no cristianismo em particular. Muito pelo contrário. Vocês precisam de muita penitência. Precisa pôr a mão na consciência. É uma era de deformação, eu sei. É uma era de deformação em que cristão acha que pode fazer isso. Se diz cristão. É uma era de deformação em que médico justifica o uso de cloroquina contra a Covid. Colocando a sua ideologia acima da ciência, pisoteando o próprio diploma, assim como esses estão pisoteando a Bíblia.